Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje é 3 de abril de 2025, quinta-feira. E nesse horário das 5h20, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos fechando, né, capítulo 19, que tem por título Simão Pedro, Pedra e Pastor. Pastor. E hoje nós vamos começar no parágrafo 61, que diz assim: exultou intimamente. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos permita continuarmos, né, o nosso trabalho, os nossos estudos, para que possamos crescer, aprender cada vez mais, mas, acima de tudo, aplicar esses ensinamentos que nós temos recebido na nossa vida, no nosso modo de agir, e também rogamos por aqueles nossos irmãos mais sofridos, Senhor, que necessitam tanto da tua ajuda. Que o Mestre nos abençoe e nos fortaleça. E pedimos ao Pai que nos permita iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Denise, a palavra está com você, e eu Tá também vou legal. passar aqui Obrigada. o anfitrião para você, tá bom? Tá bom. Então, gente, como a Rose falou, nós estamos no 61º parágrafo. Então, vamos falar um pouquinho o que aconteceu na semana passada, né? Pedro se recordava desses 3 anos que ele ficou junto ao mestre. Certas coisas que ele não compreendia àquela hora, ele foi compreendendo nessa reflexão dele, nessa saudade que ele sentia do mestre. Ele foi compreendendo o significado e o sentido das coisas, né? E ele compreendeu que a missão dele seria algo mais sofrido, né? Mais mais pesado, vamos dizer assim, porque ele ficou com a responsabilidade de recompor os caminhos, né? Vamos ler o último parágrafo antes do que a gente vai iniciar hoje. Ele, porém, Simão Pedro, deveria verter o pranto de fel e recompor os caminhos, até que outras mãos tomassem das suas mãos e as cingissem com cordas. Exultou intimamente. Poderosa e estranha força emanando do benfeitor dominava-o. Subitamente compreendeu tudo quanto antes não entendera. Doçura e meiguice infiltravam-se no seu ânimo. De complexão moral severa, sentia-se enérgico e terno, naquele instante, e tudo faria para manter-se assim. Então, ele sentiu uma força, né, após esses pensamentos todos, essa é uma força doce, meiga, mas uma força, né? Algo que ele precisava manter assim, porque ele sentia que aquilo era que estava faltando nele, né? É aquela saudade. Então ele sentiu a presença do mestre, né, junto a ele. Na mente em festa, desfilaram aqueles quase 3 anos de convívio. Parecia um curso que o mestre viera ministrar-lhes, a eles, discípulos ignorantes e simples. E os últimos dias em que parecia ausente, e o sentiam poderosamente presente, significavam um adestramento intensivo para a lavoura de comunhão com os homens. Então, justamente entre a crucificação e a ascensão de Jesus, né? Que esses últimos dias que ele está falando. Ele era ausente porque ele tinha desencarnado, mas era presente porque ele estava ali junto deles o tempo inteiro.
Então, nesses encontros, Jesus vai fortalecendo neles essa missão, né, de continuadores, essa missão de, de que eles teriam que dar contas, né? Eles teriam que mostrar os testemunhos deles, né? Demonstrar o amor que eles têm por Jesus. Então, Simão Pedro continua lembrando. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Recordou-se da indagação eloquente com que os honrara há todos os meses atrás. Dizem uns que tu és João Batista, responderam com segurança. Outros afirmam que és Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas reencarnado. Aí ele vira para Simão Pedro e fala: E tu? Quem dizes que eu sou? O dia colorido, rubro de sol, era uma tela de incomparável beleza, uma pauta musical, aguardando as notas de inconfundível melodia. Eu afirmo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que todos esperamos. Era como se uma estranha voz falasse pela sua voz, por sua boca. Então Simão Pedro sentiu que não era ele, né? Era, ele sabia de alguma forma que não era ele quem falava, né? Então é a sua mediunidade aí presente. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, disse Jesus, né? Eu te digo, Pedro, sobre esta pedra, esta verdade, verdade que acabas de proclamar, eu erguerei a minha igreja. Nós temos a ideia da igreja, é que até hoje, né? Muita gente tem a ideia da igreja que Jesus falou, daquele espaço físico, né? Aquelas paredes erguidas. Mas não é essa igreja que ele fala. E aí ele vai te explicar aqui qual é a igreja. Ó. A igreja da verdade, continua Jesus. A igreja da verdade e da revelação do mundo invisível. Ah, olha só. A igreja que Jesus deixa para que Pedro, para que Pedro ergue, né? Para que Pedro leve, né? Continue levando a mensagem que Jesus nos trouxe aqui, ó. A igreja da verdade e da revelação do mundo invisível. E ele diz: porque não foste tu a falar, mas o Pai que está nos céus. E as forças do mal não prevalecerão contra ela, porque é a igreja da informação da verdade revelada. É dessa igreja que o espiritismo vem a ser, né? Que é o cristianismo redivivo. Então, essa igreja que ele falou não a igreja física, é a ideia, é a verdade, né? É a explicação da verdade. Ele falara com o sopro do Pai, fizera-se medianeiro do Altíssimo. Então, essa mediunidade de Simão Pedro, e ele falou, né? Essa mensagem veio da divindade. E ele respondeu a Jesus, acertadamente, né? Os companheiros fitaram-no comovidos. E mesmo a balsamina singela do campo desatou o aroma, balsamizando o ar. Então, o ar até ficou perfumado, né? Logo depois, acoimado por súbito receio, quanto aos padecimentos que o amigo sofreria, constrangera-o a ponto de ele exortar. Então, presta atenção. Afasta-te de mim, Satanás, que me escandalizas. Não compreendes as coisas de Deus e temes
pensando nas humanas. Lembra que ele começa com esse receio, ele começa a falar coisas para Jesus, e Jesus, com a intuição, né, e com a informação que Simão tinha das Escrituras, ele percebeu o perigo, o sofrimento que Jesus ia passar. Então, ele queria é, que Jesus não passasse por aquilo. E começou a falar coisas que Jesus, né, esse medo dele fez com que Jesus percebesse, né? Percebesse que ele estava respondendo de forma diferente e percebe que ele estava invigilante, porque da mesma forma que ele se conectou com o Altíssimo e respondeu de forma acertada, né? Sobre Jesus, quer dizer, ele falou, né? Deu voz, né? Na sua mediunidade, deu voz ao que realmente Jesus é. Da mesma forma, ele escuta, né, aí a gente sabe, né, com o pensamento, a gente aprendeu na aula passada, aquelas vozes que não, daquela pessoa que não é vigilante. Ele não diz, vigiai e orai, Jesus não disse Ô, Denise, foi por conta do medo que ele estava sentindo? do medo que ele sentiu por Jesus, porque ele sabia o que Jesus ia passar. Ele sentiu, porque Jesus não tinha contado que vai acontecer, que eles vão prender o Sim, filho do homem, né? Vão imolar o cordeiro. E ele ficou com medo. Nesse medo, ele deu passagem a outras pessoas, né? A outras comunicações. já começou, né, a falar coisas. Falar coisas que não era para falar. Ele abriu Aí, brecha, né, amiga? Abriu isso brecha. abriu, exatamente, abriu a brecha. Então, constrangeu É Jesus a tal ponto medo. que ele falou para ele: afasta de mim, Satanás. Né? Fala, Ana. Não, porque é bem assim mesmo, né? Porque é o medo, a insegurança, né? Todos os sentimentos assim, de baixa vibração é que vai atrair esses Isso. irmãozinhos, vai, né, passar mensagens negativas. E ele fala que me escandalizas por quê? Como é que ele quer contestar as coisas de Deus? Ele já falou que aquilo ele teria que passar. Isso já foi anunciado há tanto tempo atrás. Como é que ele quer impedir? Entendeu? Como é que ele vai impedir as coisas de Deus? Já está na vontade do Senhor que as coisas acontecessem dessa forma, né? Então Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás, que me escandalizas. Não compreendes as coisas de Deus e temes, pensando nas humanas. E a gente pensando nas coisas, tudo que a perda que seria do material, né? E não o ganho, vamos dizer assim, espiritual. Sem compreender, inquiriu logo depois e ele esclarecera. Então, depois ele ficou perguntando, foi fazendo pergunta que ele não entendeu, né? O que estava acontecendo. Ele não percebeu que era, foi ele, a baixa vibração dele, que fez com que essa comunicação acontecesse, né? Aí Jesus esclarece a ele: é necessário vigiar. Quando exclamaste a meu respeito, foste medianeiro da luz imarcessível, para depois fazer-te veículo das trevas. Né? Que ele não era para ele falar sobre medo, sobre temor, sobre ficar daquele jeito, não tinha que confiar na vontade do Senhor. Né?
compreender, então, ele então compreendeu que ele se deu conta, né, do que tinha acontecido com ele, que ele deu passagem para as duas coisas. Compreender, então, a dualidade do bem e do mal, e a incessante luta pela qual se afadigava o mestre. A morte, não ceifando a vida, é veículo que conduz e guarda os que são colhidos como são, com o que têm, permanecendo como eram, como preferiam nos dias da experiência carnal. Então a gente sabe que do jeito as coisas que a gente, as atividades, as coisas que a gente faz durante a nossa vida aqui, depois que a gente desencarna, a gente vai querer continuar fazendo da mesma forma, nas coisas habituais, né? A gente sabe de relatos de muitos que não sabiam que estavam, que tinham desencarnado, ainda naquela vivência diária. Poxa, eu falo com todo mundo, ninguém me responde, né? A gente já soube desses fatos, a gente já sabe. Até o próprio espírita, né? É muito apegado. Às vezes ele ocupa uma atividade na casa espírita e ele é muito apegado, né? Se ele trabalha no determinado local na casa, pode acontecer. Se ele tiver muito apegado, pode acontecer que ele continue indo lá trabalhar. Mesmo, né? Sei, mesmo com conhecimento, tudo, mas o apego é tão grande, né? É que às vezes a pessoa realmente não percebe, o espírito não É, percebe, não. E não é assim, né, afinidade, a gente não é atraído pelas afinidades. A gente vê sim, quando a gente sonha, o que que a gente sonha? Muita coisa que a gente faz durante o dia mesmo. Muitas vezes você continua nas atividades, né? Então, nós continuaremos fazendo, né, depois dessa experiência carnal. Então, ele compreendeu isso, né? Que a morte, que não ceifa a vida, não acaba com a vida continua, né? Após. A morte só é um veículo que conduz. E a gente, como tem guardado dentro aquele apego dentro de nós, a gente vai procurar as mesmas atividades, as mesmas coisas, as mesmas coisas, os mesmos gostos que a gente tinha, né? E principalmente até de forma até mais liberta, né? Aí continua aqui Simão Pedro, recordando, né? Conhecer o Rabi quando os desencantos da vida lhe encaneciam os primeiros cabelos, quer dizer, ele já era mais velho quando conheceu Jesus, né? Ele era os mais velhos, né? Acostumado às fainas do mar, aprender a respeitar a lei e os profetas. Entendia pouco, no entanto, as sutilezas e as discussões que tomavam todo o tempo na sinagoga, como os argumentos de que eles se utilizavam para perseguirem e malsinarem os já afligidos e atormentados em si mesmos. Então, ele lembra dos sacerdotes, né, dos levitas. Os sacerdotes e levitas conhecia-os. Ostentavam a brancura dos trajes, mas conservavam negros e sujos os, os espíritos e os corações. Então, os sacerdotes e levitas, né, todos aqueles que frequentavam ali o centro, que eram responsáveis, né, pela parte espiritual da cidade, eles conheciam muita coisa, da verdade, conhecia a coisa do espírito, né? Mas eles usavam aquilo a favor deles mesmos. E faziam questão de, em vez de esclarecer, faziam questão de utilizar desse conhecimento para escravizar os outros, né? Maltratar ainda mais os outros. Então, ele disse que estava acostumado
as coisas do mar, né? A profissão dele. E ele não tinha tempo de ficar frequentando, né? Frequentando as sinagogas. E fazia aquilo, tipo assim, você estava acostumado. Aí você estava acostumado, você ia, mas não compreendia muito do que dizia a parte espiritual. Com uma Um obrigação, hábito. talvez, né? Com um hábito, uma obrigação. Isso, como um hábito, como obrigação, todo mundo tinha que ir, eles não diziam? Então eles iam, ele ia, mas não compreendia, não tinha essa sutileza de compreender, né? Porque ele diz que é um homem rude, né? Atendia aos deveres frios do culto religioso por hábito, sem qualquer emoção, amando, porém, aquele povo sofredor das aldeias ribeirinhas e das praças, das praias e dos caminhos. O povo, como ele, igualmente sofredor, sem esperança. Ele não tinha esses hábitos de frequentar a sinagoga, não entendia muito, mas ele amava aquele povo. Ele percebia o quão o povo, como ele também, era um sofredor, eram sofredores. Então tinha amor por esses sofredores. Ô, Quando... Denise, Oi, fala. eu não sei se cabe aqui eu falar uma pequena passagem, eu vou ser sucinta, do Gandhi, né? Eu não conhecia também, eu gosto muito. E ele, em muitos anos atrás, não sei quanto, 40 talvez, tinha o Papa João, Papa, acho que João, não é Papa João 23 não, é Paulo VI. E ele foi convidado para ir lá em Roma, né? No Vaticano. Uhum. Mas só que ele foi com essas vestes toda brancura, mas ele tinha brancura dentro do coração. Ele só usava aquela roupa, né? Bem, aquela branquinha, com aquele coisa que ele levava de beber água, que esqueci o nome que dá, e o relógio também, que ele tinha, as únicas coisas. E aí ele foi barrado. Aí eu falei, meu Deus, eu escutei isso há pouco numa palestra, né? Não foi hoje, não. Hum. Aí ele foi barrado pelo Papa, porque ele não estava com roupa apropriada para adentrar o Vaticano. Você vê, né? Quando ele foi roubado, Gandhi estava não sei se você sabe esse episódio também, ele estava no trem, então foi roubado o relógio dele, um relógio bonito, uma marca boa. Acho que ele ganhou também. Aí o trem parou naquele tempo, aquela confusão. Aí pegaram o rapaz que o tinha roubado. Aí ele falou assim: o rapaz foi e entregou o relógio a ele. Ele falou assim: Você gostou do relógio? Ele falou: Ele ficou assim, né? Você põe então pode ficar com ele. Você vê que espírito, né? Isso Isso é aí, verídico. isso. É, Gandhi é um espírito maravilhoso, né? Muito desenvolvido, muito superior, né? Que E que já tinha veio isso. até a Não é, gente também para nos ensinar também. Ele é um dos missionários de Jesus, né? não é o vestimenta, porque está com aquela Não, vestimenta. Você vê, né? Nós não podemos ficar julgando, não, mas de jeito a nenhum. igreja, quer dizer, ele era uma pessoa assim, aberta, né? O perdão, quando ele saiu da prisão, e tantas outras coisas, episódios lindíssimos da vida dele, né? Que Isso ele é, deixou um legado só de muita luz, porque ele já tinha luz interna, né? isso. E só porque a praça lá a praça lá tem o nome do Pedro, que foi um dos, acho que o mais forte, né? Não sei, dos apóstolos, né? De Jesus, né? Porque você sabe que ele já era velho quando Jesus, né? Ele fala aqui, quando ele conheceu Jesus, que ele largou tudo para seguir Jesus. Ele já tinha os cabelos brancos, quer dizer, ele já tinha uma certa idade, né? E
E ele foi um dos últimos, né, a morrer, né? Me parece que todos eles morreram antes, só João que não. Não é isso? Parece que foi isso exatamente Isso mesmo, só João que foi o último. isso. E Pedro foi o último a ser imolado, né? Então, quando o Rabi, ele continua pensando aqui, quando o Rabi passear os seus olhos sobre a dor da multidão e a sua voz acenar a esperanças na Praia Formosa, chamando-o, levantara-se para segui-lo, esquecido de tudo. Então, assim que ele recebeu o convite, ele foi a Jesus, porque ele não era apegado àquela sinagoga, àquela religião. Ele sabia, porque tinha que saber, ele, por hábito, ele frequentava. Mas o chamamento de Jesus, que tratou todos, né? Tratava a multidão como seus irmãos com aquele amor imenso, isso conquistou ele assim na hora, né? Na hora. Passou, chamou e ele foi. E continua aqui Simão Pedro. Somente voltava às redes nos intervalos das jornadas ou para atender aos companheiros, socorrendo as necessidades do grupo. Todas aquelas noites foram povoadas de esperança e todos os dias estavam assinalados de luz. As pequenas desinteligências entre os companheiros, o Rabi as sabia apaziguar. Então, é essa saudade dele, né? Que até que fala nas discussões entre eles, ele fala como desinteligências, né? As pequenas discussões que eles tinham. O Mestre Jesus sabia contornar, apaziguar, acalmar, e ele estava ali sabendo, né? A saudade dele fazia saber que eles não estavam juntos, ele não estava tão presente como naqueles tempos. Então, essa é a saudade dele. Por isso que ele está relembrando isso tudo. E ele lembra dessa parte aqui, ó. Que vinhas discutindo pelos caminhos? Vocês lembram? Daquele quem era o maior? Quem era o melhor? Que vinhas discutindo pelos caminhos? Vibravam as recordações. Já eram os últimos tempos. Discutis, perguntou amargurado o mestre que os aguardava. Discutis qual dentre vós é perante mim o maior? Eu vos digo, porém, que o maior seja o servo de todos. Que lição estranha e profunda. Que acuidade do Rabi. Então, ele repassando pelas memórias, né? Ele foi compreendendo cada vez mais as lições, tudo que Jesus falava e explicava. Então, ele foi relembrando como se fosse uma maratona de aulas, né? 3 anos, foi aquela maratona, aquele preparo para o Enem, né? Foi aquele estudo aprofundado, sério, firme, que ele fez com eles. Repassavam a visão do lago e o seu temor, a tempestade apaziguada, o pagamento do tribuno. Ele foi relembrando, né? Todas as evocações se faziam miraculosamente redivivas em seu cérebro excitado. Como lhe fora difícil, antes daquela hora, compreender as sutilezas da sua mensagem. Ali ele está entendendo. Poxa, foi muito difícil. Na época eu não estava conseguindo compreender. Agora eu vejo com mais clareza tudo que o mestre quis nos dizer. Era de fato, era de fato, Cefas, pedra, Petra, calhau ou pedra, cabeça dura. Ele está se reconhecendo cabeça dura, né? Não possuía sutileza para as questões do espírito. Rocha ou pedra, apelido que o mestre lhe dera, significaria que seriam tão firmes a sua fé e abnegação e que se compararia à força e rigidez da pedra? Não poderia afirmá-lo.
Ele relembra, né, o apelido que Jesus lhe deu. Desde a ressurreição, todavia, aclaravam-se os painéis e as recordações ofereciam-lhe soberana lucidez. Então ele começa a lembrar das indagações que ele fazia a Jesus, né? Eis que deixamos tudo para seguir-te. Que lucramos com isto? Era o homem rude. Explica-nos esta parábola. Era o espécime avançado da ignorância. Esse espécime avançado da ignorância é ótimo. Então, ele sabia o quão difícil ele era, né? Cabeça dura, era rude, não percebia a sutileza das coisas mais, mais assim, aparente, a coisa mais vibrante que Jesus mostrava, ele não conseguia perceber, né? É a espécie avançado da ignorância. Ensina-nos a orar. Já a pedra se cindia ante a luz. No Tabor, egoisticamente, sugerira fossem levantadas tendas para eles. Depois ele veio, caramba, e eu não falei que eu ainda sugeri, vou levantar tendas, eu não vi que são espíritos, né? Eles precisariam de tendas, né? Ele foi compreendendo tudo. Sim, Senhor, sabes o quanto te amo. Desejava permanecer-lhe. Peraí, gente, não estou chegando direito. Desejava permanecer-lhe fiel e dar-se, né? Ele desejava permanecer fiel ao Cristo, entregar-se ao Cristo, né? Agora, sentia a sabedoria dele iluminar o seu amor, diferenciando o trivial do sublime, o trágico do que é superficial. Eu te seguirei. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Rebombava na mente. Sim, tu sabes que eu amo. Estava desde agora iniludivelmente estreitado ao rabi, entregue aos seus cordeiros. Dias depois, viu-o ascender entre as lágrimas da saudade e da gratidão profunda. Desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do seu rebanho. Então, ele relembra, né, essa parte, quando Jesus pergunta, apacenta o meu rebanho. Na casa do caminho, ou na estrada de Jope, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo, ou em Roma, a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade, diz Amélia Rodrigues. O emérito missivista da regimentação da fé e da esperança, até o momento em que, na Babilônia, com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, outras mãos cingiam suas mãos. O levaram ao testemunho. Foi discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Muito lindo, né? E na estudiosa que eu assisti, ela fala que no livro Diretrizes Apostólicas tem uma linda, eu não sei qual é o capítulo, porque ela não esclareceu. Eu acho que é por Humberto de Campos, não é? Não sei. Você tem aí diretrizes apostólicas? Não. Aí conta de forma, como é que foi a morte dele? Eu não tenho, não, também. É que eu caí e voltei agora. Ah, tudo bem. Eu não consegui achar. E só para comprar, iria dar tempo de assistir, de ler, né? De receber para ler. Eu vou até Oi, Fábio? aplicar aqui, diretrizes apostólicas. Isso.
Humberto de Campos. Eu acho que é, não tenho certeza. Fala sobre Blandina. Eu vou procurar se eu Blandina que acho. conta. É. Como foi essa parte, né, que ele estava exatamente nessa parte aqui que ele está recordando, é quando ele está prisioneiro. E ele recorda de tudo, passa aquele filme, né? Ele vê todos aqueles anos, esse tempo que Jesus esteve entre eles, em que eles aprenderam muita coisa, que muita coisa ele estava percebendo, percebeu depois, e foi quando ele escuta uma voz perguntar, né? Pedro Simão Pedro, Santos. tu me amas como eles outros? Aí, porque eles outros já tinham morrido, né? Testemunhando o amor deles por ele. Aí ele diz: sim, Senhor, eu amo. Mas ele, no princípio, ele não percebe que era quem era, não, porque ele disse que ouviu a voz tão forte, tão firme ao lado dele, que parecia. E ele procurou ao entorno, né, para ver quem é que estava falando. Mas ele percebeu, né, Esse a livro, pergunta, a questão de Jesus. Denise, esse Ah, livro de Jandira, acho que é Jandira Farias, pelos hum, Espíritos Diversos. espíritos diversos. Jandira, deixa eu ver aqui, Jandira Farias, Espíritos Diversos. Eu não conheço a médium, não. Diretrizes apostólicas, né? Aí É, é, eu procurei, não achei. Achei outros também. E diz assim que aí, ao responder a Jesus, né? Ele tira aquela força e fala, né? Sim, Senhor, eu amo. Tu sabes que eu te amo. Aí ele não fala apacenta as ovelhas, não. Ele fala firma-te com com teus irmãos. Então seria a chegada do testemunho dele, que é a hora da morte dele, né? Então, ele é levado, os soldados entram, aposento, retiram, levam ele para frente de um grande lá do Império Romano. E esse quer que ele renegue a Jesus. Pergunta assim para ele, quer que ele adore somente o César, né? Aí ele diz que não, que o rei dele é Jesus. Aí ele manda pegar a esposa dele e arrasta ela, né? Sai puxando ela, arrastando ela pelo campo lá, né? E mesmo assim, vendo a esposa sendo sacrificada dessa forma, né? Ele se acalma, faz uma oração, se acalma e o rapaz pergunta ainda de novo a eminente figura lá romana: você nega esse mestre, esse nazareno? Aí ele não, ele só tem esse rei. Meu rei é Jesus. É, é o Jesus Nazareno. Então, ele fala assim, até que renega Jesus, porque assim você tem como escapar desse martírio, né? E ele dizendo que não. Aí eles levam ele e vão crucificá-lo. Aí ele diz, ó, não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, né? Aí eles crucificam de cabeça para baixo. É realmente. interessante, né? Nossa, e ele já era idoso, né? Já era Bem idoso, bem idoso. Bem, idoso, já tinha trabalhado pra é, caramba. bem idoso. Janaína Farias, de Hum, Leis Apostólicas. O autor encarnado é Janaína Farias, hum. da Federação. O nome do grupo é Fraternidade Espírita Irmão Glacos, lá de Contagem, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, mas são lá de Minas. Então, é Janaína Farias. Tá, Eu, eu se vou eu acho, procurar ver.
PDF para mandar para a gente. Aí diz que quem conta é Blandina. É Blandina, Blandina é um espírito que a gente conhece aí são mensagens de Dr. Bezerra, Blandina e Júlio Lopes. São Hum, os que mandam essas mensagens, né, que ele colocou aqui. Né? Júlio Lopes, Blandina. Eu acho que Blandina, não tenho certeza. Seria o espírito de Meimei, não tenho certeza. tá. Não tenho certeza. Aí a gente vai, então, encerrando aqui o capítulo 19, esse magnífico, maravilhoso Simão Pedro, né? Pedra e pastor, que foi até o fim, né? O seu amor por Jesus, e que nos auxilia, nos inspira, né? A sermos mais firmes na nossa fé, na nossa convicção, né? No nosso propósito, porque sabemos que a gente não passa pelas coisas que eles passaram, né? Então, os nossos sacrifícios são mais leves, né? São menores, com certeza. São mais sacrifícios, até mais sacrifícios materiais do que morais, né? Não sei, porque a gente ainda tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade. E na semana que vem a gente vai passar para o capítulo 20, que é o capítulo final. Sim, né? O capítulo Jesus. 22, né? Jesus. Esse É, livro é bom. é muito lindo. E após esse, a gente vai estudar o outro livro de Amélia Rodrigues. Vou até aumentar aqui só um instantinho. Que é esse aqui, ó. Luz do Mundo. Luz do Mundo. Já é o número 2, Eu, volume 2. Luz do Mundo, será que eu comprei certo? Eu já É, comprei. Volume 2. volume não 2. sei, É o 2, ó. sei lá se é o meu, é volume 2. Eu comprei também. É o Tem 2. que Também ver. comprei, agora eu não sei se é dois. Não é na sequência que eu digo, a sequência A sequência. Então, Primícias do Reino é o primeiro, não é isso? O 2 é o Luz do Mundo. Luz do Mundo. Ah, então tá certo. Tá Publicação, bom? tá, gente? Publicação. Foi o Publicação. segundo a ser publicado, Luz do Mundo. Ah, agora entendi, porque eu falei assim, pensei que eram dois Eu volumes. pensei também que tinham 2 volumes, não. São 10 Então, volumes. vamos encerrar Aí, agora. olha só, nós interpretando errado, ó. É, né? É, Olha, houve ruído na nossa comunicação. A gente não está Ó, sabendo nós três. Interpretação de texto. isso aí. Então, vamos encerrar agradecendo ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade, por esse espírito querido, tão, tão amoroso que nos traz essas mensagens de Jesus de forma poética, de forma inspiradora, para tocar os nossos corações e realmente sentirmos a importância da vinda do nosso Mestre Jesus, da sua missão aqui junto a nós, e o tamanho desse amor por nós. Então, Senhor, muito obrigado e permaneça em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu já compartilhei lá no grupo o PDF do Diretriz. Ele vem numa forma assim de PPT, tá? PPS. Mas aí vocês vão ter que ir passando as folhas. Ele vem numa forma de PPS, ele não vem em livro, não. É um PPT que fizeram da obra, mas dá para a gente ver, é só aumentar direitinho, tá tudo lá. Ele tem aqui, cada capítulo fala sobre um. Simão Cananeu, Filipe, Judas, Bartolomeu, Tadeu, apóstolo Pedro, se eu não me engano, é o capítulo 2. Pedro. Tá? Então dá para a gente ver lá direitinho, tá bom? Um beijo aí no coração de todos.